Muito bem, feliz sábado. Feliz sábado. Louvado seja Deus. Amém. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nesta manhã de sábado. Amém, Senhor. E é uma oportunidade muito boa de falar sobre Deus, né? Sobre o amor dele, sobre a graça. Pela manhã aqui na Escola Sabatina, falamos um pouco sobre a lei de Deus. Amém. E nós vemos que é uma bênção, né? Guardar a lei de Deus. Amém. A graça de Deus e a lei de Deus caminhar em harmonia. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de tratar de um tema, vamos ser bem breve, mas é um assunto que, se os irmãos quiserem, se os irmãos permitirem, nós podemos fazer ele em duas partes, tá bom? Um exemplo, eu posso pregar hoje aqui nesse sábado, né? Nós fazemos a primeira parte e se tiver oportunidade para o próximo, aí eu termino a segunda parte. Fica aí uma sugestão, tá bom? Que aí eu consigo fechar o tema mais, mais alicerçado, assim, porque hoje eu vou fazer um começo que vai ser o tempo da pregação mesmo. E aí no segundo, aí a gente faz outra pregação e termina, tá bom? E o tema de hoje, irmãos, dessas duas partes, né, essa pequena série de duas mensagens, em dois tempos, é olhar para Jesus. Amém. Ou seja, existe um verso na Bíblia que Jesus fala, olhai para mim. E nós vamos ver que quando contemplamos a Jesus, nós somos transformados, né? Amém. Transformados pela contemplação. Então aquilo que contemplamos, ficamos parecido com aquilo, né? Amém. Então nós vamos perceber que na mensagem dessa manhã é uma mensagem muito profunda, onde nós vamos, com a graça de Deus, refletir, né, sobre ela. E nós vamos ver que o segredo da vida é olhar para Jesus. E eu queria orar com os irmãos. E depois nós vamos, durante o sermão, nós vamos refletir em uma pergunta. Tá bom? Nós vamos refletir em uma pergunta. Vamos orar primeiro. Vamos pedir para que Deus nos ajude. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Esse é um momento muito bom. Nós estamos aqui reunidos no sábado pela manhã para te adorar na tua igreja, para te louvar. Querido Deus, pedimos que o Senhor nos ajude. Queremos tratar de um assunto tão importante, tão sério, e tão fundamental e tão crucial dentro da Bíblia, que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Querido Deus, batiza-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor transforme o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos refletir em uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte: o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? Tá bom? Essa é a pergunta que vamos refletir durante a mensagem desta manhã e a próxima também. O que é prioridade para mim, para você, para nós? Prioridade. O que é a sua prioridade? Tá bom? Então vamos refletir nessa pergunta. E o primeiro verso que vamos ler na Bíblia está em Isaías 45, no verso 22. Esse verso é um verso, eu tenho trabalhado com esse verso bíblico, Isaías 45, 22, e Deus tem me ensinado muitas coisas e desencadeado mensagens dentro da Bíblia a partir desse verso. Isaías 45, verso 22. No pôr do sol da sexta, para o sábado, nós refletimos um pouco nesse versículo e nessa manhã eu gostaria de utilizá-lo também para a gente tratar do assunto que vamos abordar nessa manhã, tá bom? Isaías 45, 22. Todos acharam? Muito bem. Isaías 45, 22 assim diz. Jesus fala aqui, né? Olhai para mim e sereis salvos. Olha que interessante. Oi? Ok. Isaías 45, 22, Jesus diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, né? Amém. Fora de Deus não há salvação, não é verdade? Somente em Deus há salvação. E Jesus aqui, ele está falando, olhai para mim. Olha que interessante, né? Que apelo direto. Jesus faz um apelo muito direto aqui, né? Olhem para mim. E aí eu gostaria que vocês pudessem refletir naquela pergunta. O que é prioridade para você?
Jesus diz assim, olhai para mim. Aí nós vamos refletir durante toda a mensagem, né? E esse verso, ele fala mais, se formos comentar, né? Cada parte aqui do verso, poderemos aqui na primeira parte, né? Olhai para mim. Ou seja, Jesus está falando aqui para nós, para que a gente possa contemplá-lo, olhar para ele. Aonde está Jesus agora, irmãos? No santuário, no Santíssimo, no lugar santo, né? Lá no lugar santíssimo. Ele está fazendo o que nesse momento? Intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja, não é verdade? E Jesus, ele é o nosso advogado. E ele está no momento crucial, aonde tudo vai se definir. No lugar santíssimo, lá no santuário celestial. E é interessante, irmãos, que Jesus intercede pelo povo de Israel espiritual. Amém. O Israel espiritual. Vocês lembram no Antigo Testamento? Qual era a intercessão do sumo sacerdote? Era por todas as nações vizinhas? Ou era pelo povo que confessava os seus pecados e o sangue era aspergido dentro do santuário? Por esse povo. O povo que ia confessar os seus pecados, aceitando a Cristo como aquele que pode purificar e perdoar os pecados. Era morto o cordeiro, simbolizando Jesus, que ia morrer no nosso lugar, no lugar deles também. E aí então ficava registrado no santuário o pecado daquele povo, que foi perdoado. E aí na hora do juízo investigativo, ou seja, no momento final ali, no final do ano, né, era feita toda a purificação do santuário. E aí então era purificado, ou apagado, né, simbolicamente, os pecados daquele povo. Então o que nós aprendemos? Jesus intercede pelo povo de Israel, ou seja, pelo Israel espiritual. Jesus quer salvar cada ser humano neste mundo. E todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador e vivem a luz que tem, é povo de Deus. Não é verdade? É o povo de Deus. Então, irmãos, aqui nós vamos perceber que Jesus chama a todos os seres humanos da terra a olhar para Ele. O foco, a prioridade do ser humano deve ser olhar para Jesus. Irmãos, eu queria entrar com vocês agora algo interessante. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus foi me dando os versos e mostrando as conexões, os eventos. Isso foi muito bom. Eu queria ter continuado mais, sabe? Mas aí estava na hora de parar, né? Mas que interessante, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa que vamos analisar. Essa parte aqui da Bíblia, onde Jesus fala que devemos olhar para Ele. Ele faz um apelo, um chamado. Nós vamos ver também no livro de Salmos 27, verso 4. Salmos 27, verso 4. Vocês guardem na mente Isaías 45, 22. Jesus chamando nós para olharmos para Ele, para sermos salvos. Ele é o Deus que pode salvar. Todos os seres humanos devem olhar para Ele. Agora vamos lá para Salmos 27, verso 4. Foi muito interessante essa conexão de Salmos Isaías 45, 22 com Salmos 27, verso 4. Deixa eu compartilhar com os irmãos essa bênção. Olha que interessante, irmãos. Salmos, capítulo 27, verso 4, amém? Amém. Olha o que diz. Olha o desejo de Davi, o rei Davi, né? Qual era o desejo dele, irmãos? Olha o que ele fala aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha só. O que é a prioridade para Davi aqui, irmãos, nesse verso? Não, a prioridade que ele está começando a falar aqui, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Poderíamos perguntar assim, né? Por qual motivo? Ele fala aqui, ó. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Amém. Davi tinha um desejo de que mesmo? Morar na casa de Deus. O que seria isso, irmão? Morar na casa de Deus? Oi? Está sempre na presença de Deus. Está sempre na presença de Deus. Aonde Deus está, irmãos? O que aconteceu com Moisés, né? A sarça estava queimando. E aí ele se aproxima, né? Dali, quando Deus está ali se manifestando, né? Uma teofania, né, de Deus, queimando a sarça, sendo queimada. E Moisés se aproxima
E aí o que acontece? O que Deus fala para ele, Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando, né, é terra santa. Como assim essa terra se tornou santa? Pela presença de Deus. Então Moisés queria estar perto, Davi queria estar perto de Deus. Mas por que será, hein? A companhia de Deus é maravilhosa. Amém. Mas ele queria fazer algo, né? O que ele queria fazer, irmãos? Contemplar, diz a minha versão, né? A beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? Olha que interessante. Contemplar a beleza ou a formosura de Deus. Irmãos, me diz aí, o que é a formosura de Deus? O caráter de Deus. Não é verdade? Gente, quando a gente medita no caráter de Deus, a gente vê a beleza de Deus. Amém. A formosura de Deus. Deus é o que mesmo? Misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador, o que mais? Benevolente. E assim vai, né? Infinitamente. Um caráter belo. Aí o que Davi queria fazer? Contemplar a beleza de Deus. Ou seja, o caráter de Deus ele queria contemplar. E meditar, passar tempo meditando mesmo. Por isso que Jesus, né, lá em Isaías, ele fala o quê? Olhai para mim. Olhem para mim, meus filhos, e sereis salvos. Eu salvarei vocês. Irmãos, o que vai definir, olha essa pergunta, o que vai definir o destino, irmãos? O que vai definir o meu destino e o seu destino? O que vai definir? O nosso caráter. O nosso caráter vai definir o destino, para onde vamos. Ou vamos morar com Deus no céu, porque o caráter de Cristo estará refletindo em nós, ou estaremos refletindo o caráter de Satanás e iremos ser mortos como ele. Vocês entenderam? O caráter vai definir o que mesmo? O destino, para onde iremos. Salvos ou perdidos, né? Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo? Por isso que Jesus fala aqui em Isaías, né? Olhai para mim e sede salvos. Porque pela contemplação de Jesus seremos transformados à semelhança dele em caráter. E aí então podemos morar com ele no céu. Outro verso importante, eu não coloquei esse verso, mas Deus está me lembrando desse verso agora. Deixa eu compartilhar com vocês. No livro de Hebreus, vamos ver. Então, para morar na presença de Deus no céu, o caráter tem que estar transformado, semelhante ao de Cristo, né? Refletindo de Jesus. Mas olha só, em Hebreus, capítulo 12, né? É um verso conhecido, tá? Mas vai ser importante nós lermos ele agora. Hebreus capítulo 12, verso 14, né? Então, habitar na presença de Deus, ter o caráter transformado aqui na terra para podermos morar com ele no céu. E aí o verso 14 de Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para morarmos com Deus no céu, precisamos da santificação. E é esse processo, a santificação, que transforma o caráter, né? É nesse processo que Deus transforma o nosso caráter. Ou seja, santificação, poderíamos definir, né? É o mesmo que contemplar a face de Deus. Ou seja, quando todos os dias olhamos para Cristo através da nossa comunhão com Ele, nós somos transformados à semelhança de Deus em caráter. E aí então, esse processo se chama santificação, sem a qual não posso morar com Deus. Vocês viram? Que interessante, né? Nós precisamos da santificação, não é verdade? Então, passar tempo com Jesus deve ser a nossa maior prioridade. Amém. Estamos começando a responder a pergunta, né? Que interessante isso. Qual é a prioridade para você? Quanto tempo você tem gastado nas coisas, né? E com Deus, quanto tempo você, nós estamos gastando com Deus? O tempo que estamos passando com Ele, então a gente deve pesar isso, né? E ver, porque isso é muito sério. Irmãos, avançando mais um pouco, olha que interessante.
Que coisa interessante. Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse 14, tá? Apocalipse 14, então você pode abrir a sua Bíblia aí. Apocalipse 14 e o verso 14 também. Irmãos, o que vamos perceber aqui? Primeiro é que Jesus nos chama para olhar para Ele, e também lá nos Salmos, né, Deus através de Davi, também nos mostra que devemos contemplar a formosura, o caráter de Deus para sermos transformados, sermos salvos, meditar nele, né? Então isso é santificação, sem a qual nós não poderemos morar com Deus, né? E aí é interessante, irmãos, que Apocalipse 14 vai nos mostrar duas classes de pessoas no mundo antes da volta de Cristo, tá? Antes da volta de Jesus, nós sabemos que o mundo vai se dividir em duas classes de pessoas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e a segunda classe é aqueles que o quê? Aceitam a marca da besta, não é verdade? E faz o que mais? E seguem a besta. Ok? Aí sabe o que vai acontecer? Refletirão também o caráter da besta. Aí nós vamos entender isso. Olha que interessante. Primeiro, a primeira classe aqui, tá? Então, o que está faltando para Jesus voltar? Vocês lembram? Refletimos completamente o caráter de Cristo. Bom, irmãos, como Apocalipse nos mostra isso? Vamos lá. Apocalipse 14, verso 14 ao 16. A primeira classe é aqueles que refletirão o caráter de Cristo, tá? É esse aqui agora que vamos ver. Olha só, o verso 14 diz: E olhei, e eis uma nuvem branca. Olha, falando da volta de Jesus. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que é Cristo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Uma foice é um instrumento de agricultura, né? E olha o que diz o verso 15. E outro anjo saiu do templo, do santuário, irmão, celestial, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Ou seja, o anjo está falando aqui para Jesus agora. Lança a tua foice e cega. A hora, o tempo, né, o momento, a hora de cegar-te é vinda. Então agora o anjo que sai e fala para Jesus que a hora de cegar já chegou. O anjo está falando: Jesus, chegou o momento. Agora é o momento de buscar o teu povo. Que interessante, né? E tudo está acontecendo no santuário. Vocês estão vendo a cena? E aí, olha só. E aí o anjo vai dar um motivo pelo qual chegou a hora. Aqui, ó. Porque já a seara da terra está o que mesmo? Madura. Vocês entenderam? Então a seara está madura, Jesus. Agora é a hora de buscar o teu povo, a tua igreja na terra. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, o que vai definir Jesus vir buscar aqui? A hora. A seara está madura. Esse é o sinal, esse é o momento. O que seria esse amadurecimento? Nós vamos ver que exatamente está falando de fruto, né? Maduro, está preparado. Está falando do fruto do Espírito em nós. Ou do fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus, estiver em nós, estaremos então maduros. Ou seja, o fruto amadurecido. Então, na chuva temporã, tá? Nós devemos ter o fruto. Ter o fruto. Entretanto, esse fruto ainda não está maduro. Aí o que acontece? Quando esse fruto vai amadurecer? Na última chuva, que é a serôdia, que é a chuva que vem para amadurecer, e aí então ser feita a colheita. Então nós estamos esperando esse momento acontecer, né? Mas precisamos viver à luz, à altura da chuva temporal. Temos que ter o fruto do Espírito. Entretanto, nós não estamos ainda refletindo o caráter de Jesus completamente. Não é verdade? Aí precisamos da última chuva. O Espírito Santo derramado de maneira abundante, né? Sobre o povo que tem o quê? Que já estão vivendo à luz da chuva temporã. Aí recebe então a chuva serôdia. O caráter de Jesus então é amadurecido em nós. E aí então a ordem do santuário é dada. Jesus, a hora de chegar, já é vinda.
porque a seara da terra já está madura. Tremendo isso. Então, irmãos, olha o que diz o verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, falando de Jesus, disse, né, aqui diz, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, Jesus veio e buscou o seu povo, nesse momento aqui, né? É o que nós almejamos, mas antes disso precisamos estar com o caráter de Cristo maduro em nós, ou fruto do Espírito completamente maduro em nossa vida. Amém? Amém. Irmãos, essa é a primeira classe. Aqueles que refletirão o caráter de Cristo. Irmãos, o que vai acontecer aqui? Esse é o momento que os 144 mil vão estar prontos. Vão estar prontos. Né? É o momento que aqueles estão prontos, né? Que aqui é o momento do retorno de Cristo, né? Aí o que acontece? Mas os 144 mil, eles vão estar prontos para ir para o céu. Mas o que vai acontecer? Eles vão passar pelas pragas e não vão ser atingidos pelas pragas. Amém. Terão uma proteção de Deus. Glória a Deus. Ok? Refletindo o caráter de Cristo, é verdade, com o selo de Deus. Mas é interessante aqui, irmãos, que nós vamos perceber em Apocalipse 18, vamos lá? Apocalipse 18, verso 1 ao 4. Então, esse momento aqui, os 144 mil, eles estão sendo preparados agora, ok? Sendo preparados. Entretanto, a chuva cerúlea não foi derramada ainda com abundância. Então, o selamento não terminou ainda, porque nós vamos perceber que os 144 mil vão ser selados. Então, precisa ainda coisas acontecerem, né? Deus está trabalhando aí. Olha o que acontece em Apocalipse 18, verso 1 ao 4. Diz assim o verso 1 de capítulo 18 de Apocalipse. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse momento aqui, irmãos, é o alto clamor. Ok? O alto clamor do terceiro anjo. Esse alto clamor aqui, ele já começou, né, desde 1888, com a mensagem da justificação pela fé, certo? O Wagner Jones, né, e Ellen White pregando a mensagem da justificação pela fé. E isso começou lá e vem, mas isso vai se tornar muito grande, um alto clamor. Amém. Agora no final, após o derramamento da chuva serôdia, o povo cheio do Espírito Santo, refletindo o caráter de Cristo, dará uma mensagem para o mundo. E é interessante que aqui também é o derramamento da chuva serôdia. E aí acontece o alto clamor aqui. No verso 1, né? Olha o que vai acontecer também aqui, o verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, Babilônia. E os reis da terra, se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias. Com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu. Olha que interessante. Para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esse povo com o rosto iluminado, o que vai acontecer aqui? Darão essa mensagem. Darão essa mensagem. Sai dela, povo meu. Esse povo que vai estar maduro, com o caráter de Cristo amadurecido, o fruto do Espírito maduro. Esse povo que contemplou Jesus todos os dias. Aqueles que contemplou a face, a formosura de Jesus. E meditou no seu templo, né? Ali na adoração a Deus, meditando na palavra de Deus em Deus e no caráter dele. Esse povo, então, irmãos, receberão a chuva serôdia, darão o alto clamor. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão ainda participando, estão ainda em Babilônia, irão sair. Quem são eles? O povo de Deus que ainda está lá.
Ellen White comenta que a maioria dos salvos estão ainda lá fora. Vai vir bastante pessoas. Amém, Senhor. E essas pessoas, irmãos, então, elas receberão o selo de Deus. Amém. E após esse alto clamor, né, o terceiro anjo ser dado, o que vai acontecer? Então, a ordem, lá em Apocalipse 14, o verso 15, essa ordem, a hora de chegar te é vinda, então é dada. Saiu aqueles que estavam em Babilônia. Não tem mais o que fazer. Os que rejeitaram a mensagem, rejeitaram. Os que aceitaram, aceitaram. Não tem mais o que fazer. E aí então, a ordem é dada. O selamento é completado. Agora então, o anjo diz para Jesus: a hora de chegar te é vinda, pois a seara da terra já está madura. Está tudo finalizado, Jesus. O selamento fechou. Quem teve que sair de Babilônia saiu. E o povo está preparado. Irmãos, o que vai acontecer? Fechamento da porta da graça. E aí o povo entra agora no período de pragas sobre a terra. Deus nos protegerá. Deus nos guardará nesse momento também, amém? Irmãos, mas eu queria falar para vocês da segunda classe. Eu falei apenas da primeira classe, que é os salvos, os que vão refletir o caráter de Jesus. Vamos dar uma olhada na segunda classe, aí em Apocalipse 14 ainda. Olha que interessante. A primeira classe, os salvos, refletirão o caráter de Cristo. Perfeito. O fruto do Espírito, né? Olha só o verso 17, irmãos, até o verso 20. Olha o que diz, ó. A segunda classe agora, dos perdidos. E saiu do templo que está no céu. Olha só, está falando do santuário. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, irmãos. Olha só. Também falando sobre o quê? Um instrumento de agricultura. Uma foice também. Vamos lá. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Agora mudou um pouco aqui o quadro aqui, né? Então agora a questão fogo entrou aqui em cena. Um fogo destruidor agora. Vamos lá. E diz mais, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vide-me os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão o quê? Amadurecidas ou maduras. Irmãos, não tem a ver com um pouco com o verso 15 também, a questão de maduros? Não tem a ver? O que aconteceu? Mas esses daqui serão mortos, serão destruídos como Satanás, né? São os ímpios. O que tem de maduro neles? Vocês têm ideia? Semelhantemente o caráter. Mas agora, não o de Cristo. O de quem? Satanás. O de Satanás. Exatamente. Do adversário, do inimigo. Esse povo aqui, os perdidos, também vão estar com um caráter maduro. Mas não o de Jesus. Mas sim o de Lúcifer. O de Satanás, do enganador. Estarão refletindo o caráter de Satanás. Que terrível, que tristeza. Irmãos, e olha só o destino desse povo aqui que irá se perder. Verso 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vitimou as uvas da vinha da terra. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Olha a cena. Então, é uma cena assim, irmãos, que ela vai levando até a parte, né, final da destruição, né? Fala já fora da cidade. O que vocês lembram disso? A cidade santa, depois de 1000 anos, né? Ela desce, e aí o fogo consumidor, o fogo que vai purificar a terra, mata Satanás e também os ímpios. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estádio. Ou seja, estádios, né? O que acontece aqui, irmãos? Os versos estão descrevendo a destruição dos ímpios. Até a parte que acabou, né? A segunda morte ali para sempre. Lá no finalzinho, né? Com Lúcifer e os demônios. E o que nós aprendemos aqui? Que a segunda classe também vão refletir um caráter. Mas não é o de Cristo, mas sim o de Satanás. Então, irmãos, o contrário também, o que fala, né?
o verso de Isaías, quando Jesus faz um apelo, olhai para mim e sede salvos, ou seja, pela contemplação nós somos transformados, com Satanás também acontece, no sentido de ser transformado à semelhança dele. Então, quando contemplamos o inimigo, ficamos parecidos com ele também. Vocês entenderam? Que coisa complicada, né? Devemos ter muito cuidado. Aí pode surgir a pergunta, né? Como assim? Como podemos contemplar Satanás? Quando você deixa de fazer o que Deus te pediu para fazer. Quando o seu olhar, quando Deus não é mais sua prioridade. Quando Jesus não é mais sua prioridade central. Então, qual é a sua prioridade então? Então, tudo que não é contemplar Cristo, automaticamente é contemplar a Satanás. Então, se você não contemplar Cristo, com quem você está contemplando? As coisas, um ser humano, você mesmo. Então, tudo isso é tudo levando, né, a olhar para Satanás. Então, o ponto aqui, realmente, é olhar para Cristo, para termos o caráter do nosso Salvador. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Os ímpios, nesse momento, irmãos, aqui, na segunda classe, estarão refletindo o caráter de Satanás. O caráter de Satanás estará aqui amadurecido nos ímpios, nos seus seguidores. Após a implantação do decreto dominical, irmãos, sendo o domingo aceito como dia de guarda, em lugar do sábado bíblico dos 10 mandamentos, as 3 mensagens sendo rejeitadas, as 3 mensagens angélicas sendo rejeitadas, e também Cristo sendo rejeitado como Criador. Então, essa classe que aceita o domingo como dia de guarda, que rejeita Cristo como o Criador, e que também rejeita as 3 mensagens angélicas, o apelo de Deus, chamando eles para a salvação. Então, essa classe que rejeita essas coisas que foram mencionadas aqui, essa classe são aqueles que refletirão o caráter de Satanás. É uma coisa terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos livre dessa segunda classe aqui, que são os perdidos e os ímpios. Mas que possamos estar na primeira, que é a classe dos salvos em Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, sabendo disso então, Jesus ele faz um apelo para nós nesta manhã. O apelo dele é: olhai para mim e sede salvos. E como Davi, devemos fazer o que, irmãos? Priorizar. Vamos terminar com esse verso que nós lemos? Aqui exatamente em Salmos 27, verso 4. Olha o que diz. Esse salmo é lindo demais. Salmos 27, verso 4. Davi, esse é um apelo de Deus para nós nesta manhã. Que a gente possa tomar essa atitude de Davi. Ou seja, priorizando Jesus como o centro da nossa vida, amém? Amém. Uma coisa pedir ao Senhor deve ser a nossa atitude, né? Diária. E a buscarei. Irmãos, o que Davi está falando aqui? É um esforço, né? Ele vai buscar, ele vai dar o passo, né? E a buscarei que possa morar na casa do Senhor, ou seja, na presença de Deus, né? Na casa de Deus. Deus tem uma casa na terra, tem uma igreja. Amém. Amém? Mas Deus também está com você na sua casa. Quando você faz o seu culto pessoal, né, pela manhã cedo, seu devocional, seu culto pela manhã, seu culto de pôr do sol, o momento que você está adorando a Deus, estudando, lendo o livro da Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, louvando a Deus, é o momento que você está na presença dele, amém? Amém. E é o momento que está ali a casa dele ali. Deus tem uma casa, uma igreja, uma instituição, né? Mas ele também está morando ali com a gente. Diz mais, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí diz, né, claramente o motivo: para contemplar a formosura, o caráter de Deus, e inquirir no seu templo. Amém? Meditar, pensar, refletir sobre o caráter de Cristo na presença dele. Amém? Irmãos, sabendo disso então, o apelo de Deus para nós nesta manhã é que possamos olhar
para Jesus Cristo. Amém. Amém? Esse é o desejo de todos, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, no próximo encontro que nós vamos ter, se Deus assim permitir, nós vamos dar uma continuidade no que começamos hoje. Amém. Amém? Amém. Reflita nisso e que o Espírito Santo possa nos guiar. Amém? Amém. Vamos ajoelhar agora e fazer uma breve oração? Deus nos abençoe. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, santificado e louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa. Como é bom estudar a Bíblia. Como é bom, Senhor, aprender mais da tua vontade para nós. Queremos, como Davi, contemplar a tua formosura, a tua face, o teu caráter, Deus. Queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos refletir o caráter de Jesus. Quando viveu aqui na terra, Jesus refletiu o caráter do Senhor, Pai. E queremos refletir o caráter de Cristo. Sabemos que precisamos do batismo diário do Espírito Santo. Tanto a chuva temporã como a chuva serúdia, que vem para amadurecer o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito. Querido Deus, nós sabemos que o caráter de Satanás é um caráter mau, cruel, completamente diferente do fruto do Espírito. Nós não queremos isso para nós, Senhor. Nós queremos o fruto do Espírito, o caráter de Jesus plenamente amadurecido em nossa vida. Fique conosco, Senhor, no restante desse sábado, e que Tua graça reine aqui em nossos corações e possa alcançar todas as pessoas que terão contato com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, Deus te abençoe. Feliz sábado. Espero encontrá-los em breve para a gente dar continuidade. Amém. Deus abençoe a todos.